2h20 e vamos falar agora de mercado financeiro. Durante a manhã, o dólar encostou nos R$ 3,60, depois recuou um pouquinho no ritmo de alta e agora voltou com força. O dólar passou mesmo dos R$ 3,00. Está sendo negociado o comercial a R$ 3,607, R$ 3,60, portanto, acima disso, a alta é de 1,07%, mas a Bolsa, curiosamente, sobe 1,29%, portanto, é um movimento contraditório, não é um movimento negativo de mercado, a Bolsa favorecida aí pela divulgação de balanços, como já tinha acontecido, e hoje o humor do mercado internacional está melhor do que no mercado aqui no Brasil. Nós estamos na linha com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco ABC Brasil. Luiz Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Luiz Otávio, o Banco Central continua não atuando, né? Hoje de manhã não tivemos nenhuma novidade. Isso chama atenção, por um lado, porque já havia tido a sinalização na semana passada de que o Banco Central poderia intervir no mercado para tentar, pelo menos, minimizar a pressão de alta. Agora, parece que não há uma grande preocupação, e inclusive o presidente do BCI, Ilan Goldfein, tem dito que o Brasil tem como assimilar, não tem riscos maiores. Inclusive, houve uma negação por parte das autoridades aí de governo da possibilidade de qualquer contágio da situação que a Argentina enfrenta. A Argentina que já teve que promover um fortíssimo ajuste nos juros básicos, lá a taxa acima de 40% é a maior do mundo em termos reais agora, e ainda vai recorrer ao FMI. Brasil protegido mesmo? Denise, primeiro, boa tarde de novo, e a primeira coisa que a gente tem que ver é com relação à Argentina, tá? Não tem nada a ver hoje em dia. Antigamente você conseguia até ver algumas similaridades entre os problemas argentinos e os problemas brasileiros, ou seja, quando você tinha um problema na Argentina ou vice-versa, você acabava, um contaminava o outro porque podia seguir o mesmo caminho, tá? Hoje em dia não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente tem uma situação, apesar da gente ainda ter problemas fiscais, a situação da economia brasileira é diametralmente oposta da Argentina, tá? A Argentina está com uma inflação que fica oscilando lá próximo de 25%, tá? Eles têm um déficit público mais ou menos do tamanho do nosso em termos de déficit primário, tem também um déficit nominal acima de 5%, eles têm um déficit em conta corrente de mais de 5%, enquanto o nosso é próximo de zero, está entre 0% e 1% do PIB. Tá? Então, a gente não tem a mínima, eles precisam de financiamento externo para fechar as contas, coisas que a gente não precisa. Eles têm 50 bilhões de dólares de reserva, a gente tem quase 400 bilhões de dólares, ou seja, não existe a mínima condição de contágio do que está acontecendo na Argentina com o Brasil. Obviamente que não é só a Argentina, a gente nota também o México está passando por um problema mais complicado com eleições, a gente tem a Turquia, ou seja, outros emergentes também estão mais fragilizados nesse momento. E acaba batendo no Brasil porque, às vezes, os investidores estrangeiros não conseguem sair de papéis desses países emergentes, que os mercados são menores ou estão mais disfuncionais, e acabam zerando as posições, acabam saindo, vendendo posições no Brasil para cobrir o prejuízo, tá? Que o Brasil é um mercado muito maior do que esses países que eu citei, tá? Então, a primeira coisa é com relação a essa questão da Argentina. Não vejo nenhum problema. Segundo, hoje, você até citou, a Bolsa está subindo, você tem, e lá fora, inclusive, o humor tá bem melhor do que estava nos últimos dias, e aqui a gente tem o real perdendo muito valor. É uma questão totalmente pontual, tá? É um movimento especulativo, tá? O fato do Banco Central não ter entrado que ele está vendo até quando o mercado vai querer fazer esse movimento especulativo. Ele tem instrumentos para reverter esse movimento, ou seja, é só ele divulgar um leilão de swap, que isso aí já reverte, tá? Então eu não vejo com preocupação esse movimento de hoje, tá? Eu acho que não tem nada a ver com o fundamento da economia brasileira, não tem nada a ver com o contágio dos problemas argentinos com o Brasil. É um movimento especulativo do mercado, tá? E o Banco Central tem instrumentos para reverter isso quando ele achar necessário. Agora, reverter ele não consegue exatamente quando a gente tem uma tendência mais forte, ele pode minimizar um pouco, não é?
era o que estava acontecendo antes, tá? Ou seja, a entrevista do Ilan ontem, ele foi muito enfático nesse processo. Quando perguntado se o Banco Central pretendia intervir, porque a gente já, mesmo hoje, antes de chegar a 3,30, 3,60, a gente já tinha saído de 3,30 2-3 semanas atrás, ou seja, já era uma desvalorização bem expressiva. O que ele falou foi que esse movimento que a gente estava vendo até ontem, por exemplo, era um movimento que estava atrelado a questões externas, não a Argentina. Todas as moedas, inclusive moedas fortes como o próprio euro, o euro há 2-3 semanas atrás, mesma época que o real saiu de 3,30, o euro estava 1,25, o outro está 1,18. Tá, então, é um movimento não de enfraquecimento do real, em grande parte é um movimento de fortalecimento do dólar. Dentro desse movimento que é mundial, ele não tem o que fazer. A gente é um barquinho no meio do oceano, entendeu? Não dá para achar que a gente vai enfrentar a tempestade, entendeu? Então, a gente tem que ficar quieto. Agora, numa situação que é totalmente a revelia do que está acontecendo lá fora, que é o que está acontecendo hoje, se ele quiser, ele tem instrumentos e tem motivos para intervir sim. Tá? Ou seja, hoje a gente está perdendo 1,15, tá? Enquanto que a Argentina, por exemplo, está numa situação muito pior, está tendo que recorrer ao FMI, por exemplo, está perdendo 0,78. Tá? Ou seja, hoje é uma questão específica que na minha concepção tem a ver com especulação, tá? E o Banco Central, se quiser, tem instrumentos para intervir. Agora talvez até o próprio mercado testando para ver se o Banco Central vai atuar ou não, porque ele sinalizou primeiro que poderia atuar. Passou. Aí Ilan Goldfein garante que tem munição para atuar no mercado. Então talvez o mercado costuma fazer isso, né? Costuma. E por isso que eu falei que é um movimento especulativo. O mercado está chamando o Banco Central para ver até onde ele aguenta. Tá, sem intervir. Agora, Luiz Otávio, um outro dado que foi divulgado há pouco pelo Banco Central é em relação ao fluxo cambial, porque normalmente você tem uma pressão mais forte quando há um fluxo negativo de moeda estrangeira, e não foi o que aconteceu em abril. O fluxo cambial totalizou 14,4 bilhões de dólares em abril, foi o maior superávit mensal em quase 7 anos, isso depois de 2 meses negativos e que houve perda mesmo do fluxo de entrada da moeda estrangeira no país. Mas então não é por aí, é um ajuste de cotação mesmo que teve uma relação com o mercado internacional. Exatamente. E aqui, reforçando essa ideia, o movimento acaba se retroalimentando. Tá? Ou seja, a partir do momento que você tem uma alta forte da moeda, você começa, as empresas principalmente, elas começam a se preocupar com a questão da posição cambial delas. E elas começam a fazer hedge. Tá? E aí o hedge é feito no mercado futuro, não é no spot. Então a entrada e a saída, na verdade, não afeta o mercado futuro, ela vai afetar o mercado à vista. Só que aqui no Brasil a gente até brinca que, ao contrário da maior parte do mundo, o mercado à vista, que é o spot, que a gente vê essa cotação aqui na tela, é muito maior do que o mercado futuro. Aqui é o contrário, o mercado futuro é muito maior do que o mercado à vista. Ou seja, o que acontece no mercado futuro, que é as empresas buscando hedge, essas coisas, acaba influenciando o mercado spot mais do que o mercado spot influenciando o mercado futuro. A gente brinca que é aqui no Brasil o rabo abana o cachorro. E lembrando que o hedge é proteção contra oscilações do câmbio, né? Então você faz uma operação inversa que você está realizando efetivamente para o caso de haver uma oscilação muito forte, você fica protegido, você minimiza ganhos e perdas. Exatamente. E o swap cambial, a gente está falando swap, é exatamente para dar esse hedge para o mercado. Então, quando o Banco Central coloca um swap cambial no mercado, ele, na verdade, está diminuindo a pressão no mercado futuro dessas empresas buscando o hedge, porque o Banco Central está dando esse hedge para elas. Bom, agora é aguardar para ver o comportamento futuro do dólar, porque era um dos pisos aí, o teto, né, que se considerava 3,60, e o dólar passou. Nós ouvimos o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco ABC Brasil. Luiz Otávio, muito obrigado, uma boa tarde.